Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spiritual Human e hoje eu trouxe um convidado para vocês. Eu trouxe o Lucas Padilha. Eu conheci ele no TikTok porque ele faz muito vídeo de react do Bashar e eu achei que seria super interessante porque o tipo de espiritualidade que ele segue, que ele fala, é muito a ver com as coisas que eu falo também. Então eu trouxe ele para conversar comigo no formato bate-papo no episódio de hoje. Não é formato entrevista, do tipo que eu vou ficar fazendo pergunta para ele, não é isso. A gente vai conversar sobre os ensinamentos do Bashar, os pontos que a gente gosta, que não gosta, como que funciona na prática. Então vai ser bem um bate-papo amigável mesmo. Oi, Lucas, seja bem-vindo. Você não quer se apresentar um pouquinho aí para o pessoal? Oi, Ju, tudo bem? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, para a gente trocar essa ideia, esse bate-papo. Queria me apresentar rapidinho para as pessoas, né? Meu nome é Lucas, como a Ju já falou, Lucas Padilha. Alguns já podem me conhecer lá do TikTok. Eu gosto muito de trazer o conteúdo do Bashar, porque conecta muito com a espiritualidade. Eu entrei nesse mundo da espiritualidade por causa do meu aplicativo de meditação. Então, a meditação foi a porta de entrada para mim, né, nesse mundo da espiritualidade. E sou um aprendiz, igual vocês estão do outro lado, sou um aprendiz também. Estou no início da minha jornada, aprendendo todo dia, aplicando no dia a dia, né? Que é a coisa mais importante, tudo que a gente aprende, a gente aplicar. E espero que eu traga um pouco dos meus ensinamentos, né? E nesse bate-papo, de uma forma descontraída, porque a espiritualidade é isso, gente, é descontraído, não precisa ter nada de peso, não precisa trazer uma carga emocional. E é assim que eu gosto de aplicar a espiritualidade na minha vida. Então, espero que esse bate-papo aí traga um pouco do meu lado para vocês, de como eu aplico as coisas no meu dia a dia, e que vocês se familiarizem, que vocês entendam, e estamos todos juntos na caminhada aí, aprendendo um com os outros. Gente, vira e mexe, eu até cheguei a pedir pro Lucas para ele começar a fazer Instagram, porque no Instagram eu compartilho muito conteúdo nos stories, o que no TikTok eu acho meio difícil, porque ninguém assiste stories no TikTok. Aí ele começou a postar no Instagram. Mas teve um vídeo dele que eu vou pedir pra ele contar, porque teve um vídeo que eu falei assim, gente, esse vídeo eu queria compartilhar no Instagram. É uma pena que não deu porque a plataforma era diferente, né? Mas é sobre a questão de ser mão de vaca, sobre uma questão, um vídeo bem, bem legal que ele colocou assim, era um corte do Bashar. Eu vou deixar pra ele explicar melhor pra vocês, que ele sabe o vídeo que eu tô falando, não sabe, Lucas? Bom, então, exatamente, gente, esse vídeo do Bashar, que é o seguinte, o Bashar ele tem uma frase que ele repete em muitos vídeos, que ele fala o seguinte: se você tem um presente para dar, automaticamente tem alguém para receber. Então, se você tem, você pode chamar de dom, você pode chamar de alguma habilidade que você tem para ensinar, é como se fosse um dever seu botar isso para fora, tirar isso dentro de você, porque muitas vezes a gente cai na falsa ideia de que a gente não tem nada para doar para o mundo, de que não tem nenhum talento, não tem nenhuma habilidade. Isso é uma crença que você tem sobre você. Todos nós temos habilidade, todos nós temos alguma coisa para ensinar e automaticamente tem alguém para receber. Então, se a gente não expor esse nosso lado, se a gente não achar o nosso público, não demonstrar que nós somos de verdade, você nunca vai conseguir atingir quem está do outro lado. Então, o Bashar ele cita essa questão de mão de vaca, porque automaticamente que você coloca, você tem esse dom dentro de você. Então, quando você coloca isso para fora, você está colocando lá, você está colocando uma energia ali que alguém vai receber. Se você guardar isso para dentro de você, você nunca vai expor esse lado para o mundo, você nunca vai conseguir conectar com quem você quer conectar de verdade. Isso eu até trago um exemplo meu, porque o meu processo de despertar da jornada espiritual, eu comecei mais ou menos uns 10 anos, assim, quando eu comecei a me familiarizar com espiritualidade, meditação. E eu sempre fui meio que acumulando esse conhecimento ao longo do tempo, fui acumulando, acumulando, e aí chegou no momento que o universo falou assim, olha, tá na hora de você botar esse conteúdo para fora, porque às vezes eu vi algum vídeo de alguém e falo assim, pô, eu queria falar sobre isso, ou dar uma outra roupagem, ou falar de algum jeito, de alguma situação que aconteceu comigo, e eu só guardando aquilo pra dentro de mim, guardando pra mim. Aí chegou uma hora que o universo falou, ó, não vai querer falar não, então a gente vai te dar um empurrãozinho. E eu comecei a sonhar com isso. O universo começou a mais, eu falei, quer saber? Já entendi a mensagem, já entendi o que vocês querem que eu fale. E eu comecei a falar despretensiosamente, comecei a fazer alguns vídeos falando sobre energia, vibração, meditação, aí fazer alguns cortes, alguns reacts, e aí as coisas começaram a dar certo, as pessoas começaram a conectar. Então vai muito desse vídeo que o Bashar falou. Se eu não tivesse colocado para fora esse meu lado, esses ensinamentos, essas coisas que eu aprendo no dia a dia, vocês que estão do outro lado, vocês não conseguiriam nunca conectar. Então eu estaria sendo mão de vaca comigo mesmo, né? Guardando só esse conhecimento para mim. Então o conhecimento, ele tem que ser aplicado no dia a dia,
tem que ser passado para as pessoas também. Ah, impressionante. Gente, assim, essas coisas é mais fácil a gente falar do que fazer, tá? Até o Bashar, ele dá uma fórmula aí que a gente vai discutir no vídeo de hoje, que são 5 passos para você entrar em alinhamento com o seu potencial e manifestar abundância em vários sentidos da sua vida, ou seja, cumprir o seu propósito que você veio fazer aqui. E um dos passos dessa fórmula, que seria o primeiro, é haja no seu entusiasmo, na sua paixão, da melhor maneira que você puder, a qualquer momento que você puder. E parece simples, mas às vezes não é, porque a gente tem que trabalhar, né, os nossos medos, os nossos bloqueios. Isso mesmo que nem o Lucas falou, esse vídeo pra mim tocou pra caramba, porque eu tenho uma resistência muito grande de falar de espiritualidade em mídias sociais. Primeiro que muitas pessoas nesse planeta, na história da humanidade, que foram falar de espiritualidade foram, né, enforcados, queimados e coisas do gênero. Então a gente tem isso no inconsciente coletivo de que é melhor ficar quieto do que falar dessas coisas porque corre risco de vida. Então fica isso no inconsciente, não que seja assim hoje em dia, mas por causa da história da humanidade. Então eu tinha uma resistência assim enorme e ainda tenho, tô tentando, buscando vencer isso, sabe? De vir e falar realmente as coisas que eu penso, a forma que eu vejo em mídias sociais. Embora eu já tô fazendo isso há 4 anos que eu faço vídeos, mas não é 100% do que eu penso, tipo, eu não consegui abraçar o processo ainda 100%. Então quando esse vídeo que o Lucas postou, aquilo pra mim tocou tanto, tipo, não tinha percebido dessa perspectiva, que na verdade eu tenho um dom, tenho muita sabedoria, são coisas que eu manjo mesmo dentro de mente, de autoconhecimento, de alinhamento, de espiritualidade, na prática aqui, né, não sou muito de falar de La La Land, de Nárnia, de espiritualidade lá pra fora da Terra não, mas aqui, aplicado no dia a dia, são coisas que eu manjo, e eu faço na minha vida. E quando eu assisti aquele vídeo, deu aquela batida, tipo assim, Juliana, você tá sendo bem egoísta, você poderia estar compartilhando isso com um monte de pessoas, sendo mais sincera nas mídias, que com certeza você estaria ajudando bem mais do que ficar nessa de devo falar, não devo falar, posto ou não posto, sabe? Mas legal, ó, vocês veem aí, podem ver que o Lucas, né, encarou essa de abraçar, eu tô no meu processo ainda de abraçar, esse podcast, o novo, tá sendo parte disso, parte do processo, mas é bem interessante. E sobre a fórmula do Bashar, Lucas, que mais que ele traz dessa fórmula? O que que você já aprendeu a colocar em prática? Vamos falar um pouquinho da fórmula para eles? Vamos sim. Essa forma do Bashar, eu digo que é um dos maiores ensinamentos, maiores presentes, né, que ele trouxe pra gente, porque às vezes a primeira vez que você vai ouvir essa fórmula, a sua própria mente, ela vai começar a te sabotar. Ela vai falar assim, como assim eu agir de acordo com a minha paixão? Que é a primeira lei, né? O primeiro ponto seria isso, você agir de acordo com a sua paixão. O que seria agir de acordo com a sua paixão? Porque às vezes você está tão desalinhado e tão com muitas coisas na cabeça que você não consegue nem enxergar o que seria a sua paixão. Então o primeiro passo é você, o que, que eu gosto de fazer? Né? Muita gente pergunta, mas eu não gosto de fazer nada, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum dom. Eu falo, gente, respira, calma, respira. Eu entendo que o mundo ele sufoca a gente, eu entendo que às vezes o mundo ele te leva, a sociedade te leva para certos caminhos que você se distancia muito de coisas que você gosta. Eu entendo, é normal. Então o primeiro passo é você respirar fundo, dar um passo para trás, conforme for dar uma meditada para você acalmar a sua mente, para você conseguir entrar dentro da sua mente e pensar assim, o que, que eu gosto de fazer? O que, que eu gostava de fazer na minha infância, por exemplo? Então eu sempre falo assim, o que, que você gostava de fazer na sua infância? Eu gostava de dançar. Beleza, já é um indicativo. Eu gostava de andar de bicicleta, é um indicativo. Eu adorava pintar, ótimo indicativo. Então isso é uma paixão que tem dentro de você, que você se distanciou disso ao longo da sua vida. Então a primeira coisa para você se reconectar com você é você descobrir sua paixão e agir sobre isso. Então vamos lá, vamos supor que você gosta de pintar. Você começa a pintar, você não precisa passar o dia inteiro pintando, que isso também é uma outra coisa que as pessoas pensam. Mas eu vou passar o dia inteiro pintando e eu tenho meu trabalho. Calma, respira, gente. Calma, respira, tá tudo bem. Você vai pegar uma parte do seu dia ali que você fazer alguma coisa que, em vez de você ficar na televisão, às vezes sem fazer nada, você vai, começa a pintar. E aí, a partir disso, você começa a se conectar mais com você mesmo. Então, quando você se conecta mais com você mesmo, o próprio universo, ele vai se conectar com você, porque está tudo dentro de você. Então, a própria sincronicidade do universo, ela vai começar a trazer mais coisas relevantes para o que você gosta, para a sua paixão. Então, aí você começou a pintar. Aí, a partir disso, você desbloqueou, às vezes, mais tempo na sua vida ali que você não conseguia. Às vezes, no trabalho, você vai ter um home office. Só estou dando um exemplo aqui, entrando nessa linha, né, de você gosta de pintar.
Aí você vai ter o seu home office, aí você vai passar mais tempo em casa para você conseguir pintar. Então isso você está ativando essa forma da sua paixão, mas nunca você coloca uma resistência nisso. Então o Bashar fala para a gente fazer as coisas sem colocar uma insistência, porque tudo que é uma insistência é uma resistência, né? Tudo que a gente tenta insistir muito. Então você tem que ir de uma forma natural, de uma forma leve, para você ir ativando cada vez mais essa forma. E o próprio universo, ele vai te trazer mais coisas relevantes para você. Então não é que você precise passar o dia inteiro pintando, você pode passar um tempo pintando e depois você pode ir na academia fazer uma aula de dança. Então, se a dança também te conecta mais com você, é uma outra paixão, outro indicativo de coisas que você gosta de fazer. Então, como eu gosto de trazer sempre exemplos do dia a dia, a pessoa fica muito aberta, né? Eu simplesmente chegar aqui e falar, gente, vai fazer coisas que você gosta. Aí a pessoa ouve e fala, ah, para ele é fácil, para ele é fácil, ele não tem a vida que eu tenho, ele não tem filho para criar, eu entendo, gente, eu entendo que todo mundo tem suas obrigações, seus deveres, mas assim, vamos pensar no tempo aqui no seu dia, 100% do dia, né? Você tem aqui seu tempo. Aí você dormiu e tal, se separa, vamos supor que você, de 100% do tempo lá do seu dia, das 24 horas, você não preenchia nada com coisas que você gosta de fazer. Agora você já vai preencher uma parte desse seu dia com coisas que você gosta de fazer. E a partir de você começar a ser mais de você mesmo, você vai ficar feliz, você vai ficar mais entusiasmado para o seu dia. A partir disso, você vai preenchendo mais tempo com coisas que você gosta. E aí, quem sabe, às vezes daqui a 2, 3 anos, você que seguir uma carreira, às vezes burocrática, você tá lá com seu ateliê pintando, ou você tá lá dando aula de dança, coisas que você ama fazer aqui. Então, o universo, não existe impossível, não existe nada difícil para o universo. Então, confia. Você primeiro tem que dar o primeiro passo. Não precisa ficar pensando em como vai ser daqui a 2, 3, 5 anos. Você primeiro dá o primeiro passo e a partir disso o universo ele vai te trazendo mais coisas alinhadas com a sua paixão e mais as sincronicidades que você tanto ouve, não só eu falar, a Ju também, baixar as sincronicidades, elas realmente funcionam. Sincronicidades, elas são as ajudinhas do que o universo te dá ali e são os indicativos de você que está no caminho certo. Ah, maravilhosos exemplos. E eu acompanho muitos grupos do Bashar e eu vejo que as pessoas muitas vezes confundem essa coisa do entusiasmo, da paixão com escapismo. Ah, mas a minha paixão no momento, meu entusiasmo tá em comer pizza, ou tá em visitar restaurante, ou tá em dormir, ou em bebida alcoólica, ou em festa. Gente, escapismo. Tem que aprender, isso é dopamina. Você tá falando de química e física que vai te dar aquela alegria momentânea. Existe uma diferença muito grande entre o que te dá alegria momentânea ali, que é a dose de dopamina, serotonina, e o que te dá alegria aqui na essência e na alma. Então, como que você vai fazer essa diferença? É só você se perguntar, isso é produtivo? Isso é produtivo em forma de talento, de trabalho, de ensinamento, de crescimento? Se não é produtivo, que é só prazer, escapismo e preencher o seu tempo, então teu o entusiasmo é uma muleta. Não é desse entusiasmo que o Bashar está falando. Ele está falando dos dons da tua alma, das coisas que realmente estão alinhados com o seu talento, com as coisas que você faz bem, que está alinhado com você em termos de aprendizado e trabalho, que você pode não só crescer em relação àquilo, mas também contribuir com as outras pessoas, né? Então isso é uma coisa que eu vejo muito, achei legal o exemplo do Lucas, e realmente, gente, não é uma questão de fazer aquilo tempo integral, é você abrir tempo na sua agenda para o que é importante para você. Eu acho que muito aqui na Terra a gente é atropelado, né? A gente acaba sendo sufocado pelas obrigações, seja filho, seja pagar conta, seja trabalhar, seja a família, e a gente acaba se perdendo a gente mesmo. Então, é necessário você ter um tempo ali na sua semana. Eu sei que todo santo dia é meio difícil às vezes, mas vamos dizer, pelo menos um dia, 2 dias na semana para você se encontrar, se conectar com você mesma. E nesses momentos, porque pode durar meia hora, não precisa ser grande coisa, ou você pode inserir 10 minutos de manhã enquanto você toma o seu café, meia hora antes de dormir, para você ler, estudar, fazer coisas que realmente te atraem, que estão conectadas com você, para você sair da distração diária e cotidiana ali da sua vida e se voltar mais para dentro de si, se dedicar para coisas que você realmente gosta. É nesse sentido, sabe? Tanto que a primeira, dos 5 passos da fórmula, o primeiro é esse: haja no seu entusiasmo, na sua paixão, na melhor habilidade que você puder, da melhor forma, no momento que você puder também, porque não é tempo integral, né? E o segundo passo seria levar o quão longe você pode levar aquilo. No sentido assim, a maneira que eu interpreto pelo menos, uma hora vai acabar o teu interesse naquilo e vai ter outro interesse.
E tudo bem, gente. Muitas vezes eu falo aqui para vocês que o nosso propósito é uma escadinha, e às vezes esses entusiasmos, essas paixões é um degrau da escadinha. Então, quando você tiver aprendido aquilo que você aprendeu com aquele entusiasmo, que já serviu dentro do seu propósito aqui, o teu entusiasmo vai acabar. E você vai pro próximo, entendeu? Aí com o tempo você vai subindo os degrauzinhos da escadinha para conseguir entender como que aquilo tudo está conectado e formou um novo talento que é só seu, por causa da combinação justamente de tantas habilidades diferentes, né? E o terceiro passo que o Lucas até mencionou que seria não tenha expectativa, não tenha insistência no resultado, não faça, eu vou fazer isso porque eu quero ter aquilo. É a pior coisa que existe. Eu posso falar por experiência própria, eu passei 2 anos fazendo YouTube, que eu já falei pra vocês aqui no primeiro episódio do Spiritual Human, com 0 resultado, porque eu queria resultado, entendeu? Eu gastava 40 horas da minha semana fazendo vídeo em português e inglês. 0, gente. 2 anos eu não cheguei nem 200 inscritos em cada canal, porque eu postava e eu ficava olhando, e aí, quantas pessoas assistiram? Ninguém tá assistindo. Quantas pessoas curtiram? Quantas pessoas comentaram? Hoje eu faço mídia, eu juro, eu nem olho mais onde que tá meu YouTube. Ele não é muito grande, de qualquer maneira, mas eu não acompanho mais os números. Quem fica me lembrando é a minha mãe. Hoje você viu quantos inscritos tem no YouTube? Olha, aumentou 30, aumentou 100, mas pra mim mesmo, ó, eu posto, é o que eu tô querendo dar o meu recado pro mundo, eu tô querendo me encontrar dentro do que eu quis fazer aqui. Então tô seguindo essa também, mas super válidas dicas, Lucas, com certeza. E você lembra quais são o quarto e o quinto passo? Bom, vamos lá. O quarto passo é você se manter positivo diante do que aconteça, porque é muito comum, quando a gente quer seguir a nossa paixão, a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, né? Então, nós somos seres humanos, a gente quer que tudo dê certo, que tudo aconteça exatamente como a gente planejou. E o universo não funciona assim. Então, por que ele fala para a gente se manter positivo? Porque, às vezes, algo que dê errado, entre aspas, ele vai estar abrindo uma porta para ser um outro caminho que você não conseguia enxergar. E isso vai muito com o que eu falo da gente se conectar com o eu superior, porque a nossa mente física, essa mente que eu estou falando aqui com vocês agora, ela foi projetada para a gente vivenciar, experienciar o presente. Então, toda vez que a gente tenta pegar a nossa força, esse nosso poder de concentração, para a gente ficar planejando como eu quero que aconteça, como isso tem que acontecer, você está perdendo o foco do momento presente, de como as coisas deveriam ser. Então, as coisas elas vão dar errado, é normal. Às vezes você vai seguir sua paixão, você fala, eu vou seguir isso, e às vezes alguma coisa dá errado, tem um desvio do caminho. Você tem que se manter positivo, porque se você entrar numa vibe negativa, aquilo ali você acaba se sabotando, você se prende a essa situação. Então, toda situação ela tem um lado positivo, tá? Então, por isso que o Bachelor insiste nesse ponto, né? Se mantenha positivo. E aí, já puxando o gancho para o quinto ponto, que é o quê? É você observar o seu sistema de crenças. Porque provavelmente algo que deu negativo, que você ficou frustrado, vai estar justamente ligado ao seu sistema de crenças. Por que você enxergou aquilo negativo? Por que você acha que aquilo ali é negativo? Por que aquilo ali te afetou tanto? Por que aquilo ali te frustrou tanto? Então, o próprio seu sistema de crença ele vai te indicar algo que está desalinhado dentro de você, para você poder alinhar, justamente alinhar isso, e seguir a sua vida, seguir de volta, às vezes, para o primeiro passo, agir de novo de acordo com a sua paixão. Então, ele costuma, às vezes, ser até chato, né? Às vezes as pessoas acham que ele é rude, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas o que eu faço nessa situação? Ele fala, tá tudo dentro da forma. A pessoa, mas se eu fizer assim, tá dentro da forma. Porque realmente está tudo dentro da forma. Quando você aplica a fórmula no seu dia a dia e você vê quando algo deu errado e você se mantém positivo, você vai descobrir que tem um sistema de crenças e está ótimo. Maravilhoso que o seu sistema de crenças indicou que tem algo errado. E você vai, alinha, você presta atenção, poxa, foi alguma coisa de escassez na minha vida? Então, o seu sistema de crenças ele vai sempre indicar algo na sua vida. Então, não enxergue isso como negativo. Pega essa situação, por mais que às vezes algo aconteça, você fique frustrado no momento, faz parte, nós somos seres humanos, a gente reage ali, fiquei triste, fiquei chateado. Pega depois, analisa isso com a cabeça com a memória mais refrescada e fala, por que isso aconteceu? Tenho certeza que você vai descobrir que tem alguma crença dentro de você desalinhada. Pode ser alguma crença na área de relacionamento, pode ser alguma crença na área financeira, pode ser alguma questão familiar. Então vai sempre ter alguma coisa ali
para te indicar, e isso tudo é para tornar a gente um ser humano melhor. Então não adianta a gente é, olhar isso de um lado negativo, né? Olhar às vezes como uma criança mimada, ai, por que dá tudo errado comigo? Por que o universo está contra mim? Gente, o universo está tentando te ajudar. Então a gente tem que sempre enxergar e se manter positivo diante de algo ruim, de algo que aconteceu do jeito que a gente não esperava. Então, não sei se eu consegui explicar, mas qualquer coisa você complementa também, Ju. Não, acho que você explicou super bem, Lucas. Esses contrastes que a gente navega aqui, né? E querendo ou não, também a gente vai aprendendo com isso. As crenças, vocês têm que ter crenças alinhadas com quem vocês querem ser. Se, por exemplo, que nem eu quero que minha mensagem chegue lá para Deus e o mundo, vamos colocar assim, mas se eu tenho uma crença que, eu quero ficar escondida, não quero ser famosa, não quero que ninguém me conheça, não está alinhado com quem eu quero ser, então eu tenho que rever isso e consertar, né? Então, crença é nesse sentido. Agora tem o lance do alinhamento também. Então, a questão do se manter positivo independente do que acontece, às vezes não é só a crença que não está te ajudando, às vezes aquilo não está alinhado para você. E até esses dias eu assisti um podcast do Next Level Soul, o Alex Ferrari, que eu vi recomendando aqui para vocês, e ele tentou Hollywood por 20 anos e nunca deu certo. Ele achou uma jornada meio mega difícil. E hoje que ele tá lá com o podcast dele, virou TV, tá mais de 1 milhão de inscritos. Hoje ele vira e fala assim: ainda bem que eu não entrei em Hollywood, porque se eu tivesse entrado, eu não teria saído. Eu teria sucumbido ao sistema. Então, às vezes, que até eu liberei vídeo esses tempos atrás falando disso. Não existe fracasso, gente. Eu tô sempre falando isso pra vocês. Não existe fracasso, não existe erro. Existe o que não dá certo pra você, não naquele momento. Ou aquilo não está alinhado com você, ou não está alinhado com aquilo com você naquele momento. Mas mais tarde acontece. Ou vai te ajudar a navegar para o caminho certo, sabe? Por contraste, porque não deu para onde, como que você vai navegando, sabe? Pelo que vai fluindo, pelo que não vai fluindo. E obviamente sempre revendo as crenças também, porque tem que alinhar. Se você não alinha a mentalidade, o universo elemental, se você não começa a criar a partir das coisas que você acredita, que você pensa, fica difícil, né? O esboço tá ali. Mas conta uma coisa pra mim, Lucas, de todos os vídeos que você fez, assim, quais são os que mais tocam as pessoas desses ensinamentos, o que mais tem resposta, que chega na audiência e toca fundo? Olha, o pessoal eles gostam muito de crenças limitantes. É um vídeo que geralmente pega bastante. E eu sinto também que todo vídeo que fala sobre reencarnação ou sobre aqui ser uma simulação, que fala sobre Matrix, ele acaba conectando muito com as pessoas, porque eu diria que esses assuntos são como se fosse a primeira camada, né? Então, quando você vai falar às vezes sobre algum assunto mais complexo, às vezes as pessoas não conseguem conectar muito, porque ela ouve aquilo ali e fala, isso é muito complexo. Agora, quando você fala sobre reencarnação, muitas vezes a pessoa ouviu ali, ou ela já frequenta algum centro espírita, ou ela já teve contato com algo sobre espiritualidade mesmo, sobre karma, sobre esses assuntos. Então, esses assuntos, quando baixar, fala, explica um pouco o processo de reencarnação, e até um vídeo que eu postei recentemente, que ele fala que reencarnação é uma ilusão, né? Porque o tempo, ele não existe. Então, quando você fala que o tempo não existe, as pessoas já ficam, pum, já conecta ali, como assim o tempo não existe? Quem é esse cara que tá falando? Quem é esse menino aí que tá em cima dando voz para esse cara? Então as pessoas já ficam ligadas, né? O tempo é uma ilusão, como assim tudo acontece ao mesmo tempo? Então, geralmente esses vídeos eles impactam bastante, né? Porque é uma dúvida normal, todo mundo que está aqui vivendo, a gente tem essa questão de tipo, o que acontece, né, quando acaba? Tem algo além disso? Existe um outro mundo além desse? O que acontece quando eu morro? É uma questão, é uma pergunta de US$ 1 bilhão, né? Já não é nem mais 1 milhão, é uma pergunta de US$ 1 bilhão. O que acontece quando eu não estou mais aqui? Então é uma dúvida no comum e as pessoas conectam muito isso, né? Então eu gosto de trazer também sempre os meus comentários depois dos vídeos para tirar um pouco o peso da existência mesmo, né? Porque às vezes as pessoas vivem muito peso, colocam muito peso aqui nessa existência e a vida é leve. A vida é leve. Quanto antes a gente descobrir isso, que tá tudo bem, que as coisas acontecem por algum motivo, que toda situação é uma oportunidade para a gente se tornar uma pessoa melhor como ser humano. Então, tento trazer um pouco uma leveza, né, para a nossa experiência aqui, porque tem mais, né?
Tem mais coisa além disso, tem um outro mundo que existe de energia, de dimensão, mas vamos com calma para não assustar o nosso público também. Você sabe que você está mencionando essa questão de reencarnação e tem um vídeo do Bashar que eu assisti recentemente, não lembro se foi no teu canal, se foi em outro lugar, porque eu adoro, quando eu vejo o Bashar eu escuto. Ele estava respondendo a pergunta assim, porque alguém da audiência, geralmente quando você escuta de reencarnação e Starseeds, a primeira pergunta, da onde eu sou? Qual é a minha origem cósmica, certo? Então alguém da audiência do Bashar foi perguntar isso pro Bashar. E o Bashar, gente, ele dá umas avacalhadas, ele dá umas esculachadas no pessoal que você chora de rir. Só que a resposta dele, apesar de ser bem esculachada assim com a pessoa, fez muito sentido. Ele virou e falou assim: "Você é da Terra. Você está na Terra". Aí a pessoa, acho que o pensamento continuou, porque ele continuou virando, falando assim, falando: "Eu entendo o que que você quer saber. Você quer saber de qual o sistema estelar que você é, qual é a sua conexão. Mas quando a gente fala de reencarnação, a gente está falando que todas elas estão acontecendo paralelamente, simultaneamente, ao mesmo tempo. Ou seja, não é que você é de algum lugar, você é da fonte, né? Todo mundo veio da fonte, então todo mundo tem reencarnação aqui na Terra, lá em Sirius, em Antares, sei lá, onde quer que seja nesse universo. Você tem todas as reencarnações em paralelo. Então, quando você pergunta de onde eu sou, nesse momento você é da Terra, entendeu? Então, eu achei o máximo a resposta dele. E até muitas pessoas até me perguntam: Juliana, como que eu posso aprender mais sobre vidas paralelas? Bashar, gente, ele é ótimo. As analogias dele bate fundo, assim, a maneira que ele coloca as coisas. É o melhor material que eu conheço que fala de vidas paralelas e explica esse conceito de não ter tempo, de tudo. Ele usa umas analogias que para mim faz total sentido e eu consegui entender muitos desses temas complexos por causa das analogias dele. Foi o mesmo com você, Lucas? Foi igual comigo. É engraçado que quando eu comecei a ver os vídeos do Bashar, no primeiro momento eu não conectei com ele. Então, às vezes você que está assistindo a gente aqui vai começar a ver os vídeos dele e não vai conectar. E tá tudo bem, não tem problema. Não acho que você esteja errado, não acho que você esteja errada. Isso acontece mesmo, é ressonância, é vibração. Então, às vezes, no momento, você está conectando com outro tipo de conteúdo. Não tem problema. Então, aconteceu isso comigo. Eu assisti os vídeos dele, eu falo, não, fala rápido demais, muito acelerado, muito rude às vezes. Tô numa vibe mais tranquila. Realmente, né, nessa época que eu estava estudando espiritualidade, eu ouvia muito a Abraham Hicks. Ela tem uma linguagem mais soft, mais tranquila, fala do vórtex de energia. E o Bashar não, o Bashar ele já pisa no acelerador às vezes, já rebate as pessoas. E aí eu falo, não conectei. Aí depois passou um tempo, comecei a ver os vídeos de novo, aí eu fui conectando mais, e principalmente, não só a gente conectar com o conteúdo, a gente aplicar no dia a dia. Então, quando eu comecei a aplicar tudo que ele estava falando, a fórmula, os ensinamentos, aí que as coisas começaram a funcionar na minha vida. Aí que eu comecei a entender a questão de sincronicidades, comecei a ir a fundo na questão das crenças, de me conectar mais com o meu eu superior, de buscar as respostas internamente e no eu superior, não só na minha mente. Saber controlar a mente, saber o que está vindo, o que está vindo. Será que esse desejo que eu tô é uma ansiedade ou é uma coisa que ressoa com o meu coração? É uma coisa que ressoa com o meu eu superior? Então comecei a buscar as respostas dentro de mim e aí naturalmente eu comecei a colocar os vídeos lá no TikTok, e as pessoas conectaram e aí eu estudo mais sobre isso, então foi uma coisa natural. Essa conexão com o Baixar foi uma coisa natural. Mas, gente, façam, coloquem em prática o que vocês aprendem. Se vocês forem assistir um vídeo e achar muito legal, salva o vídeo para vocês assistirem de novo. Isso acontece muito comigo, de eu assistir algum vídeo dele e assistir, conectar, achar legal, depois de 3, 4 meses eu assisto de novo e aquilo já dá um outro clique na minha cabeça, eu falo, caraca, é isso, porque a gente está em evolução também, então não acha que você vai assistir os vídeos dele, você vai entender tudo e vai conseguir aplicar tudo de uma vez só. Não, às vezes, alguns vídeos, alguns ensinamentos, a gente vai conseguir aplicar mais, de uma melhor forma, mais para frente. Então, isso faz parte do processo. Mas, assim, apliquem no seu dia a dia que vocês vão ver como funciona e por que o Bashar já está aí há 20, 30 anos ensinando as pessoas e cada vez ele cresce mais e essa corrente vai sempre aumentando, né? Ele tem uns ensinamentos bem interessantes, não é todo mundo que vai ressoar, tem alguns conceitos dele que com certeza vão ser bem diferentes dos conceitos que a gente está acostumado, tá? Assim, um desses conceitos até que eu adotei
para minha vida e para minha experiência, porque eu fui estudando espiritualidade, estudando vidas passadas, é a história do karma, sabe? E o conceito que o Bashar traz e que o Daryl explica nas entrevistas, hoje em dia faz muito mais sentido para mim do que o que eu costumava achar que era karma por muito tempo. Então, isso daí eu quero até trazer. Você já trombou nesse conceito, Lucas? Já trombei. É muito interessante e exatamente a reação que você teve foi a que eu tive também. Então, você pode falar um pouco sobre e depois eu vou complementar com a minha vivência também. Nas crenças populares, a ideia de karma é você pagar pelo que você fez numa vida passada. Então, se você matou alguém, você volta aqui e você é morto por outra pessoa para você, tipo, são as duas faces da mesma moeda, né? Basicamente, todas as terapias, se você pega livros de regressão de vidas passadas, tem a ver com isso, se você estuda espiritismo, tem a ver com isso, e fica nessa ideia de pagamento e dívida. Embora, se você perguntar o que é karma para o ChatGPT, a própria inteligência artificial sabe melhor do que a gente, que está falando lá não é pagamento de dívida. Enfim, mas o que o Bashar explica é que karma, a palavra é ação. Ou seja, é a ação que você precisa dar para se alinhar com a luz, com quem você é, ou se conectar com a fonte. Todo mundo é centelha divina, a gente vai estar alinhado com essa luz, que seria amor, seria o nosso melhor, ou a gente vai estar desalinhado dessa luz. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, quem causa sofrimento são pessoas que sofrem. São pessoas que estão sofrendo, estão desalinhadas com essa luz, então causar sofrimento nos outros é uma consequência dessa falta de alinhamento. E que karma seria a ação que você precisa dar, tomar, fazer, para você se realinhar com o seu propósito, com a sua luz e com quem você é. Então, o que ele explica é assim: o que é essa ação? Depende do que você acredita. Se, vamos dizer, você machucou alguém e você acredita que para você voltar ao seu alinhamento, você tem que ser machucado por aquela pessoa ou por outra pessoa, é o que vai ser. Mas se você acredita, ok, machuquei alguém, mas agora eu quero fazer o bem, é o que vai ser. Então, não é bem como, de acordo com a teoria do Bashar, e para mim passou a fazer muito mais sentido, não é bem como o que a gente pensa que é esse pagamento de toma lá, dá cá, entendeu? Mesmo porque isso daí vai ficar perpetuando a história até quando, né? É diferente, é uma ação para você voltar ao seu alinhamento. É isso, Lucas? Perfeito, Ju, explicou perfeitamente. Eu vou tentar trazer um outro, só para complementar, né? Que às vezes as pessoas usam o karma como se fosse um freio moral, né? Então, aí alguma coisa acontece na sua vida, aí você culpa o karma. Aconteceu por causa do karma, sendo que existe lei da ação e reação. A gente está manifestando o tempo inteiro. Então, às vezes, alguma coisa que aconteceu com você é fruto do que você vibrou, é fruto do que você emanou, e aquilo ali está voltando para você. O coitado do karma não tem nada a ver com isso. Tá? Ou você pode até chamar de karma, realmente, lei da ação e reação, aquilo ali voltou para você, é um karma, mas é um karma que você criou. Então, a partir do momento que você assume a responsabilidade sobre a sua vida, sobre os seus atos, sobre o que você põe para fora, para o universo, que o universo ele é apenas um reflexo. Tá? Então, tudo que você recebe é o que você emana. Então, isso até está dentro de uma lei do Bashar, que a lei das 5 leis da criação. Ele fala, tudo que você emana, você recebe. E é justamente isso. Então, às vezes as pessoas colocam o karma como se fosse um freio na sua vida, e não é. Tome, tome responsabilidade, por mais caótico que às vezes você esteja passando por algo na sua vida, você vai ver que tem dedo seu ali, tá? Então tem dedo seu ali, não é só culpa do universo, o universo não está contra você. Então, às vezes é o seu sistema de crenças que está gerando isso, às vezes é suas inseguranças internas que estão fazendo a sua realidade manifestar de um jeito que você não quer. Então, é até bom você ter essa consciência de que você tem o poder. Você tem o poder para mudar a qualquer momento. Então, por mais caótico que esteja as suas coisas, por mais caótico que esteja a sua vida no momento, suas dificuldades que você esteja passando, você tem todo o poder dentro de si para assumir essa responsabilidade, começar a mudar a sua vida, começar a mudar seus hábitos, reconhecer isso e parar de culpar o karma, tá? Assim como a partir desse momento que você toma a rédea da sua vida, coisas boas vão acontecer e a responsabilidade é sua também. Não é que só que coisa ruim aconteça que é responsabilidade sua. As coisas boas também são responsabilidade sua. Uma oportunidade de trabalho que você manifestou, um relacionamento que você manifestou, tudo isso vem dentro de você. Então, quanto antes você assumir essa responsabilidade, entender que você é o criador de tudo que acontece aqui em volta,
tudo fica mais fácil. Sabe que alguém da minha audiência me recomendou um vídeo que tem na Amazon Prime. Eu não tenho certeza do nome agora, mas eu prometo que eu vou deixar tudo escrito aqui na descrição. Se eu não me engano, é Vida Após a Vida e é baseado numa história real um homem francês, não lembro agora a nacionalidade, mas ele teve uma experiência de quase morte. Ele morreu, ficou uns minutos morto e durante a experiência dele, o que que ele viu? Ele viu que várias vidas ele ficava repetindo as mesmas coisas e ele verbalizava aquilo, deve ser karma, deve ser karma, deve ser karma. Como se, quando você fala, eu tô pagando karma, você mais ou menos já se condenou, que você não vai ter nada bom acontecendo. Tipo assim, a minha vida é ruim porque eu tô pagando karma. Eu tô aqui em penitência, né? Eu tô aqui em punição. Então, o filme relatou basicamente isso, só que mostrava que em várias vezes ele ficou repetindo aquilo e ele verbalizava, é karma, é karma, é karma, até que um dos seres de luz que encontrou ele nessa experiência de quase morte virou e falou assim: você é livre para criar. Você tem que escolher o que você quer criar. Você vai ficar nessa aí até quando? Basicamente foi isso o recado para ele, sabe? Que ele era livre para criar, não precisava ficar se prendendo por causa de karma. Então foi bem interessante. Eu vou achar o nome, eu deixo tudo escrito para vocês depois. O filme em si não é muito fácil de assistir, ele é bem tedioso, assim. Mas a mensagem, ela é muito bonita. E o Lucas mencionou uma coisa que eu quero ver se ele sabe de cor e salteado, é as 5 leis da criação de acordo com o Bashar. Bom, vamos lá. Eu vou até pegar minha colinha aqui, porque às vezes eu esqueço também, gente. Então, eu vou passar ponto a ponto, porque senão às vezes eu acabo trocando o ponto 3 para o ponto 2. Então vocês vão entender o porquê. O primeiro ponto das leis de criação é você existe, né? Então por que ele fala você existe? Porque muita gente tem esse pensamento de que o que eu estou fazendo aqui, qual a minha importância nesse universo. Na verdade, todo mundo tem a sua importância. A gente volta naquela questão de se você tem algo para dar, automaticamente tem alguém para poder receber aquele dom que você tem. Então, todos nós temos algo para dar. Você tem a sua importância no universo, senão você não existiria. O Bashar fala isso, não existe não existência. Você sempre existe. Você se transforma. Quando você vai para outra dimensão, você pode não ter mais o seu corpo físico, você tem seu espírito, mas você sempre existirá. Tá? Então, nunca se desvalorize por causa disso. Né? Você vai estar sempre existindo. O segundo ponto que ele fala é tudo existe no aqui e no agora. Então, vai com aquele ponto que eu expliquei de tempo é uma ilusão. Né? Então, não adianta você querer ficar pensando no passado, no que aconteceu, ou no futuro, porque se você parar para pensar em algo que já aconteceu, você vai fazer isso do presente. Então, você vai pegar presente, você vai pegar a sua energia do presente para parar para ficar pensando em algo que aconteceu. E se você fizer isso para o futuro também. Então, só existe o aqui e o agora, que é o segundo ponto. O terceiro ponto que ele fala é o um é o todo e todo é um. Então, esse é muito profundo, acho que é um dos pontos mais profundos que tem, né? Porque apesar de o universo ele ser tão diverso e existir tantos seres diferentes tipos, diferentes características, todos nós fazemos parte de uma só fonte, né? Dessa fonte que nos criou. Então a gente está justamente nessa caminhada de ascensão espiritual para que a gente entenda o nosso poder de conexão com o todo, né? Então, é muito interessante esse ponto, é muito profundo também, porque dá essa sensação de unidade, né? No mundo onde as pessoas estão cada vez mais individualistas, no mundo onde as pessoas estão cada vez mais pensando em si próprias, vem uma lei dessa, e isso é uma lei, não é uma lei da Terra, não, gente, isso é uma lei universal. Então, isso vale para qualquer, eu vou fazer uma viagem astral lá para outra galáxia. Essa lei vale também, tá? Então, essas leis não valem só aqui para o planeta Terra, não, isso é uma lei universal. Então, saiba que você faz parte do todo. Apesar de sermos seres, temos nossas características individuais, a gente tem que valorizar isso. O universo quer que a gente seja mais de nós mesmos, mas nós fazemos parte desse todo, né? Então, isso que é muito interessante. A quarta lei é tudo que você emana, você recebe, que é o que a gente estava falando sobre a lei da atração, né? Tudo que você põe para fora é o que você recebe. Então, isso vai de você assumir sua responsabilidade, de entender que o universo ele é um reflexo da sua consciência. O universo ele vai trazer para você tudo que tiver vibracionalmente compatível com a sua energia aqui dentro. Né? Então, por isso que você ter você se concentrar em melhorar, você se concentrar em elevar a sua vibração, em trabalhar em si próprio, faz toda a diferença, porque
o mundo ele vai refletir. Então, quanto mais conectado você tiver com você mesmo, mais o universo vai trazer para você coisas relevantes, vai trazer mais um ambiente estável, uma paz mesmo, uma paz em todos os sentidos, né? E a quinta lei, para finalizar, nada mais, nada menos de que tudo muda, exceto as últimas quatro leis. Então, tudo muda, exceto essas leis, tá? Então, tudo que você pensar, mas esse ponto aqui é uma variação dessas quatro leis. Mas esse ponto aqui, se eu fizer isso aquilo, é uma variação dessas últimas quatro leis. Então, você vê que o universo, ele é tão complexo, mas ele é tão simples. Você vê que as leis são simples. Não tem muito, não tem um adendo ali, não é igual ao contrato que você vai ler ali, tem um adjunto, um adendo, não sei o que. Não, são essas quatro leis, são essas cinco leis, né? Mas essas quatro leis escritas ali que fazem toda a diferença. Então, você saber disso faz você ter essa conexão com o universo e você vê que é simples, né? Ao mesmo tempo que é simples, você conseguir botar em prática isso na totalidade requer um esforço, requer uma melhora, requer um esforço em si próprio, em conhecer a si mesmo, entender como funcionam as energias para você aplicar isso da melhor forma. Então, é bom, legal que o Lucas trouxe essas 5 leis, a gente está falando disso porque muitos de vocês me perguntam sobre o Kybalion, sobre o Hermetismo, sobre as leis, enfim, as leis universais, e assim, muitas das leis que eu vejo em outros níveis não existem, por exemplo, gênero e dualidade. Você pega um livro lá da Dolores Cannon que fala as três ondas de voluntários e a nova Terra, que fala de muitas vidas em outros planetas, não tem gênero. Então, a dualidade já caiu por terra. Ou que falou da quinta dimensão, sexta dimensão, que é onde os anjos, arcanjos, sei lá, os seres que são mais próximos da fonte. Então, não tem dualidade. Então, essas leis que a gente conhece aqui, como lei da ação, reação, enfim, todas essas universais e tal, são leis que pra gente aqui funciona, no nível de existência que a gente tem, funciona. Essas daí que o Lucas falou, que o Bashar descobriu, eu já vi entrevista dele falando assim que a espécie dele só constatou essas 5 leis, que eles têm certeza absoluta que elas funcionam por variados motivos que eles têm de desenvolvimento consciencial, tecnológico, o que quer que seja, que eles são bem mais desenvolvidos que a gente. São 5 pontos que eles têm certeza absoluta que é assim. Talvez existam outras leis, né? Quem sabe na nossa evolução, na deles, a gente acaba descobrindo, mas são as únicas que eles têm certeza que se aplicam para a criação como um todo, em todas as dimensões, das mais inferiores às mais superiores. Mas enfim, o Lucas falou muito de colocar a espiritualidade em prática, então já que a gente trouxe esses conceitos do Bashar hoje, Lucas, como que você está aplicando no seu dia a dia? Quais são as coisas que você traz consigo mesmo na sua vivência humana? Olha, toda vez que surge um desafio, e isso é normal, às vezes as pessoas olham para a gente que está ensinando espiritualidade, acham que nossa realidade são mil maravilhas, que nenhum problema acontece com a gente. E não, nós somos pessoas normais, passamos pelos nossos desafios. Então, uma coisa que eu, no último ano, eu tenho colocado muito em prática é a questão da sincronicidade, de confiar no tempo das coisas, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de controlar como tudo ia acontecer. Então, eu planejava, fazia planejamentos de como esse mês agora vai acontecer de tal forma. E aí, toda vez que não acontecia do jeito que eu queria, eu ficava frustrado. E aí, olha só que loucura. Olha só como é que é a mente sabota a gente, né? Eu fazia um planejamento que, na minha cabeça, aquilo tinha que se desenrolar do jeito que eu queria, aí aquilo não acontecia do jeito que eu queria e eu ficava frustrado. Então, olha só que loucura, né? Aí eu comecei a ver os vídeos baixar, eu falei, acho que eu tenho que começar a soltar mais, porque se eu quero que a coisa aconteça do jeito que eu quero, eu tô colocando resistência. É o que a gente falou lá agora, né? Então não tem por que a gente colocar resistência. Então comecei a tirar resistência, comecei a tirar a insistência dos processos, e aí tudo acontece, começa a acontecer, às vezes até magicamente. Eu tenho um exemplo que foi muito legal. Além de fazer vídeos aqui, eu também sou DJ, né? Então eu moro aqui no Rio, não sei se eu já comentei isso para vocês, mas eu moro no Rio, e eu sempre gostei de música, né? A música sempre foi minha paixão. E eu era o DJ da classe, quando tinha alguma festinha de escola, eu era o DJ. E aí foi passando o tempo, eu fui começando a tocar umas festas melhores. Hoje em dia, às vezes, eu faço alguns eventos, né? Eu gosto. E aí teve um final de semana que eu tive um evento para fazer. E aí, só que o horário, ele não ia bater. O horário que eu tinha que terminar um evento
e eu tinha que fazer um evento logo o outro depois, logo em seguida. E aí eu super preocupado com a questão do horário, eu falei, caraca, não vai conseguir, sendo que eu já tinha dado certeza que eu ia conseguir tocar. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou me preocupar com isso. O universo, ele vai me ajudar. Aí acabou que, olha só, eu tinha que sair, o meu evento, o primeiro evento que eu estava tocando, acabava às 7 horas e o segundo evento começava às 7h30. Então, assim, eu tinha um intervalo muito curto de sair de um lugar para o outro. Quando eu recebi o endereço do segundo local, que eles mudaram o endereço, eu estava preocupado por causa disso. Porque o endereço, cara, esse endereço que eles estavam na festa tá longe, ia demorar 1 hora para eu chegar. Quando eu recebi o endereço da segunda festa, eu estava, acredite se quiser, 5 minutos de distância de um local para o outro. Então, assim, tudo aconteceu num passe de mágica. Isso é o universo. Eu parei, eu juro para vocês, eu falei, gente, eu não vou me preocupar, eu vou deixar a sincronicidade me ajudar. E esse foi um exemplo claro de como eu liberei a resistência, como eu liberei a preocupação das coisas acontecer do jeito que eu quero. Eu falei, eu vou confiar, tudo vai dar certo. Vai chegar no final do dia, vai chegar na hora do dia do evento, vai tudo dar certo. E tudo deu certo magicamente, né? Então esse foi um exemplo que aconteceu recentemente comigo e que me abriu a cabeça e deu a certeza de que a sincronicidade ela realmente existe. Eu acho que o Lucas tem um outro exemplo que eu vou perguntar agora, não tenho certeza, que a gente teve uma conversa antes de gravar, mas ele tem um aplicativo de meditação também, que, se eu não me engano, surgiu por causa dessas sincronicidades aí, ó, o universo empurrando, vai, ali é o caminho. É isso, Lucas? Exatamente também. A sincronicidade, essa época eu nem enxergava a sincronicidade tão claramente, tá? Mas foi um empurrãozinho do universo, porque além de tocar, eu sou produtor também, né? Então foi uma coisa meio que puxou outra. Eu gostava de produzir música, falei, quero fazer do meu jeito, quero botar o meu toque criativo, né? Eu tenho muito essa coisa da criatividade, eu tô sempre movimentando de criar coisa nova, eu adoro. Então foi aí que surgiu a questão de eu começar a produzir, aprender sobre produção. E aí uma amiga minha, isso foi 2020, né? Então o mundo tava começando até aquela coisa de pandemia e vai, não vai. E aí ela me ligou e falou: olha, tô com uma ideia de criar um site de meditação. Ela falou para mim um site. Eu falei, tá bom, mas eu já meditava, né, na época. E aí falei assim, tá, me explica o que que você quer mais ou menos. Ela, eu quero criar um site, vamos fazer 10 meditações, vai ser assim, assim, assado e tal. Eu falei, ah, legal as ideias, né? E aí a gente começou a produzir, comecei a aplicar mais ou menos do jeito que eu fazia, meditação ali, as técnicas de produção, e aí isso é um exemplo de que quando a gente começou a agir na nossa paixão, eu comecei a fazer isso de uma forma genuína, porque o mundo estava meio caótico naquela época, vocês lembram bem. Então a gente não sabia como isso ia se desenrolar, a gente não sabia como o público ia aceitar isso, a gente só fez. Não me preocupei como ia ser o lançamento, não me preocupei como é que ia ser a plataforma, eu só coloquei a minha paixão ali no dia a dia e produzindo de coração, fazendo da melhor forma possível, fazendo de uma forma que eu gostaria, como eu me sentiria fazendo a meditação. E aí acabou, passou, no final de 2020 para 2021, acabou que a gente criou um aplicativo com mais de 1.000 meditações e todos os tipos de meditação, meditação com música, meditação guiada, mantras, afirmações, a gente chamou convidados também para poder fazer. Então, isso foi outro exemplo que o universo trouxe para mim e falou, olha, se você agir de acordo com a sua paixão, se você fazer as coisas de coração, as coisas fluem, né? Então foi assim um caminho espiritual também que eu fui colocado. Eu entendi qual era o chamado para mim naquele momento. E hoje em dia a gente tem um aplicativo, o nome dele, né? Antes que você esteja se perguntando, ele chama YouTuneIn. YouTuneIn, de você se conectar com você mesmo, né? Você se conectar com a sua essência ali. E depois a gente vai deixar o link para vocês darem uma olhada também nas minhas redes sociais. Eu sempre deixo o link também na minha bio para vocês darem uma olhada. E assim, foi um projeto incrível. Até hoje a gente continuou produzindo, continuou tendo ideias. E é muito incrível poder fazer parte de um projeto desse assim, porque realmente é um projeto espiritual, né? É lógico que eu tenho meu toque autoral ali, lógico, mas, assim, às vezes eu paro para ver certas meditações e falo, cara, como é que eu consegui fazer essa técnica? Como é que eu consegui botar esse som? Então, você vê que tem um toque ali da intuição, né? Na hora que é, a intuição ela simplesmente vem. Então, se às vezes você me perguntar, como é que você pensou isso na hora? Eu falei, não sei.
veio, fiz daquele jeito ali, fiz daquela forma e, e dá certo, né? Porque é uma conexão espiritual, foi uma conexão comigo mesmo ali, então é um projeto bem, bem incrível que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu acho super legal o Lucas ter compartilhado essa história com a gente, porque é um dos recados que eu mais recebi no final de 2024, essa questão de você criar, simplesmente criar, sem esperar nenhum resultado ou sem ter uma agenda. Você colocar a tua energia. Isso foi, eles me pediram, me puxaram a orelha e eu, né, cá estou eu tentando colocar em prática, mas é bem difícil. Mas olha que bonita a história, né? Que bacana. E eu acho que é realmente isso, porque no fim do dia, a maneira que eu vejo o que nós somos, quem somos nós, somos consciência criadora. E até essa questão, se parar para ver a criança ou lembrar de você mesmo quando você era criança, que não tinha as obrigações mundanas, terrenas, adultas, né? O que que você fazia? Você não ia brincar, criar personagem, fazer desenho, alguma coisa ali, né? Na prática, no lúdico, na brincadeira, você ia criar alguma coisa. E a gente perde muito disso. E eu acho que esse exemplo do Lucas é maravilhoso, porque para pensar que nem ele mesmo comentou, não sei nem de onde veio. Veio da tua consciência superior, você estava ali na vibração correta. Você canalizou. E me parece, Lucas, que teu propósito de vida tá bem alinhado com som, música, arte, né? Assim, o Lucas, para quem não sabe, pelo menos até esse momento, não sei se isso no futuro vai mudar, mas ele não trabalha como terapeuta holístico, tá? Ele não faz o um a um aconselhamento. Mas qual o caminho que você acha que você vai tomar, Lucas? Isso que você falou faz todo sentido, né? Eu acho que um dos caminhos da minha vida, não sei se é o principal, não vou colocar resistência, né? Não vou achar esse é o caminho da minha vida, mas acho que um dos caminhos da minha vida é a cura, né? Através da música, é a cura através dos meus ensinamentos mesmo, né? Disso que eu passo para as pessoas, porque o meu foco em falar sobre espiritualidade é trazer de uma forma descontraída, é mostrar para vocês que espiritualidade não tem peso, não precisa ser nada, não é um fardo, pelo contrário, espiritualidade é uma coisa leve, você aplicar no seu dia a dia, não é você se isolar do mundo, eu bato muito nessa tecla também, é você saber entender que existe esse mundo físico aqui, mas existe algo além disso, né? Então eu tento trazer essa perspectiva para as pessoas e é até legal porque eu sou do Rio, né? Então o Rio ele é caótico, então tudo que eu aprendo baixar num dia, quando eu saio na rua eu já tenho que aplicar já, porque é gente que passa xingando você, o Rio de Janeiro ele é caótico mesmo, né? É um caos organizado, eu costumo falar. Então é bem louco aqui, só quem vem para cá sabe como é que é. A questão da violência também tem, né? É, então é legal que tudo que eu aprendo eu coloco no dia a dia e, é isso que eu tento ser, assim, sabe? No momento agora eu tento trazer um pouco a espiritualidade de uma forma mais leve, que é como eu aplico no meu dia a dia e eu acho um caminho legal também para as pessoas. Então eu tento trazer esse meu lado para as pessoas conectarem e aplicarem também no dia a dia. Que o mais importante é isso, gente. Vou bater na tecla, já falei 15 vezes. Se você não aplicar o que você aprende, não adianta, tá? Isso é por experiência própria, tá? Isso que eu tô falando para vocês. Eu acumulei muito conhecimento, passei por vários processos ao longo da minha vida, despertar, expansão, todos esses termos. Já passei por várias situações assim que eu questionei mesmo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Me senti culpado e culpava o universo. E passei por isso, fui acumulando esse conhecimento e hoje em dia eu coloco para fora para que vocês conectem de uma forma muito mais leve e natural. Acho super legal e assim, tem tudo a ver com as coisas que eu busco passar para vocês. A espiritualidade não tá lá, a espiritualidade é aqui, no dia a dia e na vida humana. E muitas pessoas que estão primeiro que quem vai pro caminho da espiritualidade é porque passou por dor, né? Tem até aquele ditado, eu não sei se vocês já viram aquela frase, não há árvore com os galhos tão frondosos que toquem o paraíso que a raiz não passou lá pelo inferno. Então, basicamente, quem estuda espiritualidade é porque a vida não foi fácil, porque teve dificuldade mesmo de estar aqui e acabou indo por esse caminho para buscar entender o que que é essa loucura que é ter essa experiência terrena e humana. Então, mas uma coisa, eu mesma fui uma dessas pessoas que tinha dificuldade, não queria estar aqui, usava desculpa em, eu sou empata, eu absorvo energia, não posso ir, não posso me encontrar. Era desculpa para eu não viver, né? Para eu ficar no meu cantinho. Não me misturar com as pessoas. Não, gente, eu absorvo energia, eu não quero ofender as pessoas. Eu sei que absorver energias realmente existe. Mas quando isso acontece, você tem que selecionar os seus ambientes, selecionar as suas companhias. E selecionar ambientes que
façam a sua vibração subir, sei lá, caminhar no bosque, fazer uma atividade que te deixa para cima, mas não use isso como desculpa para não viver e não se conectar com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Basicamente, meu recado falando sério agora, eu espero não ter ofendido ninguém. Mas o que eu quero dizer é que, assim, demorou muitas décadas para eu entender que é possível criar o paraíso na Terra. Eu sei que muitas pessoas agora provavelmente têm uma reação assim, não, é impossível. É possível, gente. Eu acho que muito do caminho espiritual leva para essa direção, de você entender que toda e qualquer experiência é possível aqui, das mais difíceis às mais bonitas, e buscar criar, ter essa responsabilidade para você, claro, criar o paraíso na Terra. Você tem que encarar suas sombras, fazer aquele trabalho no dia a dia, que nem o Lucas falou. É você conviver com as pessoas e quando tem um gatilho emocional, você sentar com a tua emoção, ao invés de reagir, ou quando você tem uma reação, que nem o que eu acabei de falar, sou empata, não quero rever tuas crenças, até onde tua crença não tá causando uma reação aí, essa crença tá alinhada, não tá. Então esse trabalho tem que ser feito sim, a espiritualidade ela tem que ser feita aqui no dia a dia, nesse sentido de mentalidade e coisa, mas que é possível criar o paraíso aqui, é. Eu já vi vários exemplos, eu tô no caminho, não tô lá ainda, mas já tô assim, comparado ao que eu já vivi, eu já posso considerar que eu estou no céu. Paraíso ainda assim das glórias ainda não, mas eu vou chegar lá. E você, Lucas, você tem essa mentalidade também? Total, Ju, total. Tem muita essa mentalidade e eu tô justamente aplicando isso no dia a dia, né? Alinhando isso dentro de mim, de que eu posso criar a realidade que eu quiser. Não interessa se eu tô no Rio, que o Rio de Janeiro é um lugar caótico, não interessa. Eu vou criar a melhor realidade possível para mim aqui. Então, é exatamente isso que você falou, é ajuste de crenças, é aplicar essas dificuldades no dia a dia, que elas vão aparecer, faz parte, você vai ter uma dificuldade familiar, você vai ter alguma dificuldade no relacionamento, e tudo isso é uma questão de perspectiva, uma oportunidade para você se tornar uma pessoa melhor. Então, mas é isso, essa caminhada espiritual é uma caminhada de você ter o poder sobre si próprio também, de você entender que tudo tudo que existe já existe aqui. Então é muito louco isso, né? A gente fala assim, mas vai ter uma tecnologia de teletransporte. Essa tecnologia ela já existe. O ser humano que não conseguiu atingir. Então não existe nada. O novo é só uma realização do que a gente ainda vai descobrir, de uma realidade que a gente ainda vai alcançar tecnologicamente. Então, por exemplo, vamos supor que você queira manifestar, eu quero manifestar uma casa, um carro. Isso já existe. Você só precisa alinhar energeticamente com essa realidade. E alinhar energeticamente parece fácil, mas é difícil, é um caminho mesmo. Às vezes essa manifestação não vai vir do dia para a noite. Então tudo isso é um ajuste interno, você aplicar essas fórmulas que a gente explicou, do baixar, você ir realinhando o seu poder de manifestação. Às vezes você não vai manifestar exatamente o que você quer e tá tudo bem, você vai ver que tem alguma crença sua desalinhada. Então é isso, é você ir testando, a caminhada é longa, não quero resolver a sua vida, porque eu tenho 20 anos, eu quero que tudo se resolva agora. Não, não, a vida é longa, você tem muito para aprender ainda, e também quem já tem mais idade fala, tem gente que chega para mim, né, no, no direct, no DM, fala, mas eu já tenho 70 anos, isso não serve para mim. Serve, você vai deixar o quê? Para uma outra vida? É isso que eu falo da responsabilidade. Não interessa a sua idade. Se o tempo é uma ilusão, a gente já falou com vocês, o tempo é uma ilusão, então não interessa a sua idade, não interessa quantos anos você tem, sempre é uma oportunidade para você se tornar uma pessoa melhor a partir da realidade que você tá. Você não precisa mudar, não. A sua realidade ela vai te trazer muitos desafios e muitas oportunidades para você se tornar uma pessoa melhor. Você só precisa enxergar cada oportunidade como uma oportunidade para melhorar e se tornar uma pessoa melhor. Eu sempre falo para vocês, para quem acompanha meu conteúdo, que a gente está num eterno processo de se tornar. Esse processo não acaba. Nem a morte vai tirar isso da gente. A gente tem eternidade para sambar nesse processo quem que a gente quer ser, certo? Então, isso daí que o Lucas falou é verdade. Não tem limite de idade e não tenha pressa. Não tenha pressa, aprenda a curtir a jornada. Eu sei que hoje em dia tá difícil porque tá tudo muito acelerado, o mundo tá mudando de forma muito acelerada, mas esses processos de formação do ser, eles não acontecem do dia para noite. Eu gosto muito do que o Alex Ferrari fala no Next Level Soul, ele fala assim, você leva 20 anos sendo programado o resto da vida para desprogramar, tá? É assim,
tem o seu lado bom, tem a sua. Tem. Só que, gente, é muita lágrima, é muita cabeçada na parede, é muito esperneio. Eu mesmo sempre fui uma pessoa muito controladora, que nem o Lucas comentou, gente. Ah, o que eu sofria, que eu não conseguia controlar as coisas. Hoje também eu não controlo mais nada. Eu vou levar o programa a próxima semana, sabe? Não consigo, porque eu sei que tudo muda muito rápido, a energia muda muito rápido, nem me dou o trabalho. Eu vejo o futuro assim, direção, para onde eu quero ir, né? Trabalha naquela direção. Agora, programar mesmo, não. Deixo a cargo deles. E também a gente aprende a confiar que tem uma equipe maior cuidando da gente, né? Dá para ver isso no dia a dia também, não dá? Com certeza. Até mesmo o nosso exemplo, né? Minha rotina tem ficado meio caótica, né? Aí eu falei pra Juju, essa semana tá meio complicada, não me leve a mal, Ju. Não, fica tranquilo, vamos na sincronicidade, vamos no fluxo. Eu falei, ótimo, graças a Deus, que bom que estamos alinhados, porque é isso, às vezes a gente tenta querer controlar muito. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse falado, Ju, vamos fazer a nossa ligação na quinta-feira, às 7h30, porque os astros vão estar uma energia boa. Aí chega quinta-feira, 7h30, acontece algo durante o dia, eu estou totalmente desalinhado, não consigo passar os meus conhecimentos de uma forma mais tranquila para vocês, que não estou fazendo agora. Então, gente, confie no fluxo, confia nas sincronicidades, confia na sua rotina mesmo, deixa fluir, sabe? Aí no flow, deixa fluir. Então, eu também tenho agido muito assim, faz toda a diferença, porque quando a gente não coloca essa insistência, essa resistência, você não fica frustrado. Você só fica frustrado se você colocar algum peso em cima de alguma situação, algum peso em algo que você queira que aconteça. Então, assim, vai no flow, até porque isso até vai de encontro o que muitos coaches falam, né? Porque o coach fala que você tem que ser mega organizado, mega um planejamento e planner, isso, aquilo, e isso vai gerar frustração, tá? É óbvio que você tem que ter uma rotina organizada, a gente não tá falando para você largar a mão da sua rotina, não é isso. Mas, assim, prestar atenção no que o universo está te trazendo ali ao longo da semana. Se tiver algum dia mais pesado e você quiser descansar, descanse. Dá esse tempo para você, isso faz parte. Tem dia que eu me planejo para gravar 15 conteúdos. Aí chega no dia, eu tô totalmente. Minha cabeça não tá focada, eu sento para produzir, não vai. Em vez de eu ficar frustrado, eu falo, tá bom, entendi. Hoje vou tirar um dia off, vou ficar mais tranquilo, vou fazer outras coisas. E no dia seguinte eu acordo melhor, consigo gravar meus conteúdos, consigo fazer o que eu quero. Então, essa eu acho que é a principal mensagem e conselho, né, que eu poderia dizer para vocês hoje em dia vai no flow, porque a energia ela tá mais densa mesmo, tem momentos que a gente sente isso na pele, tá todo mundo mais meio caótico ali, todo mundo reclamando disso, daquilo, então assim, não se deixe contaminar, preste atenção nos sinais, preste atenção na sua energia própria, e vai no flow, que fica tudo mais fácil. Ah, isso daí é um ótimo conselho e eu super concordo com o Lucas, sabe? Isso daí eu até tinha com a Alessandra no Cosmic Coffee e eu sigo muito. Você quer ver uma coisa que me dá pânico? É planejar uma viagem com itinerário todos os dias ali. Aquilo ali me dá uma agonia, porque eu não sei, vai que eu chego lá, eu tô cansada, tô com jet lag, tô com o fuso horário virado. Será que eu vou ter energia para ficar 12 horas num passeio caminhando 10 quilômetros? Não sei se eu vou ter, entendeu? Então, assim, eu sempre vou nesse fluxo, justamente por esse motivo que o Lucas falou. Então, nesse sentido, gente, o episódio tá chegando ao fim hoje, mas eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem aqui, que é da Sarah Landon, que ela fala a diferença da manifestação da quinta dimensão com o que a gente está acostumado aqui de lei da manifestação, atração, dos coachings que eles fazem aquele cronograma, se compromete, não sei o quê, que você acaba ficando cansado e desistindo. Até quando você consegue o objetivo, você meio que cansa. Então, ela fala que o outro caminho seria o caminho de você seguir o seu próprio ritmo. Claro que tem que ter comprometimento. Você tem que fazer alguma ação para caminhar na direção que você quer, nos objetivos que você quer. Mas você limitar e, sabe, ficar no chicote, se comprometer com coisas e fazer independente de como você tá, não é bem o caminho. Você vai acabar burnout. Você vai acabar cansado. Então, eu vou deixar esse vídeo da Sarah Landon para complementar essa mensagem do Lucas que ele acabou de dar, que eu achei fantástica, foi ótima. Vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem, que é sobre isso, sobre vocês seguindo
o seu ritmo, o seu chamado, onde está a tua energia a cada momento, e você vai vendo essas sincronicidades, você vai vendo a vida se desdobrar, você vai vendo o que você precisa chegar até você antes mesmo de você perceber que você precisa. Porque tem uma coisa também que levou tempo para entender, é que a gente acha que a gente está no controle e a gente não está. Até Freud falava disso, que essa é a terceira ferida narcísica da humanidade, né? Primeiro, o homem não é o cara mais evoluído, não está no centro da evolução, a Terra não está no centro do universo, a terceira é, nós não estamos no controle. O inconsciente ele é muito maior e tem muitas outras coisas controlando do que a nossa própria mente, né? Que gosta de achar que está no assento do motorista, mas não tá. Então eu vou trazer isso também. Mas, enfim, passou 1 hora, o episódio está chegando no final. Lucas, você tem mais algum recado que você quer dar para a audiência? Onde que o pessoal pode te encontrar também? Se você quiser deixar, falar os teus nomes de usuário, as mídias que você faz. Então, eu tô no TikTok, né? TikTok foi onde eu comecei, então, obviamente, tem muito conteúdo lá. Foi onde eu cresci, foi onde a Ju me conheceu, onde eu conheci a Ju também. E antes de falar, eu queria agradecer também, porque assim como vocês estão assistindo, que são fã da Ju, eu também sou. Já assisti ela tem tempo já, então a gente ter se conectado, a gente ter gostado do conteúdo um do outro, pra mim é uma grande felicidade, sabe? Isso é bem coisa do universo mesmo, assim, sabe? Quando você tá ressoando, ensinando de coração ali, as pessoas se conectam. Então eu sou prova viva disso, sabe? Então estou muito feliz por ter feito parte aqui desse episódio, por trazer um pouco o meu lado aqui, trazer um pouco o meu conhecimento. E vocês podem me encontrar no TikTok, no Instagram agora eu estou colocando conteúdo no Instagram por culpa, graças a Deus, da Ju, porque a Ju falou, ó, vai pro Instagram também, que a galera quer te ver lá, então tô colocando coisa no Instagram também, por influência positiva da Ju. Então, ainda no Instagram ainda tem pouca coisa, mas eu tô colocando lá aos pouquinhos para ir abastecendo. E hoje em dia é basicamente isso, o meu aplicativo também, se vocês quiserem, se você tem vontade de começar a meditar, eu recomendo meu aplicativo porque ele tem todos os níveis, sabe? A gente tem um cronograma lá para se você nunca meditou na vida, se você quer começar a meditar, a gente tem um passo a passo lá para você aprender a meditar. Até você que já medita há muito tempo também, a gente tem meditações avançadas, até porque eu já medito há muito tempo, né? Eu já medito, deve ter uns 10, 12 anos já. Então eu fiz meditações para pessoas avançadas. Falei, cara, eu quero alguma coisa diferente, eu quero algum som que possa me levar a algum estado de transe, alguma coisa diferente. Então eu coloquei lá também, porque eu gosto de fazer de vez em quando essas meditações meio doidas assim. Então tem de tudo lá, gente. Tem mais de 1000 meditações. Então, enfim. Mas no mais é isso. Agradecer mais uma vez a Ju por esse bate-papo aqui. Agradecer por vocês que assistiram a gente. E em breve voltarei. Voltarei, vamos fazer mais conteúdo. E o máximo que a gente puder fazer para ajudar, porque é aquela lei. O um é o todo e o todo é um. Então, todos que estão assistindo aqui, nós fazemos parte de um grupo só. A Ju, somos apenas uma perspectiva diferente para vocês que estão assistindo, tá? Mas a gente aprende muito com vocês também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, enfim, questionamento, pode mandar mensagem lá para mim, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu sempre gosto de responder vocês, porque eu também aprendo muito com situações que vocês me passam. Então é só agradecer mesmo por tudo. Eu que agradeço, Lucas, por você ter participado aqui. A ideia começou com uma live, a ideia era fazer live, mas daí assim, eu tenho problema no TikTok, ele é novo no Instagram, mas eu falei assim, Lucas, vamos fazer um podcast, que eu acho que vai ser mais legal. Então, eu super agradeço pelo Lucas ter aceitado o convite e ter topado gravar nas condições à distância que a gente gravou hoje. E com certeza o bate-papo foi super de acrescentar. Terão outros, com certeza. Tem muita coisa que eu e o Lucas, por uma conversa que a gente teve, por mensagem que a gente trocou, que a gente pensa muito parecido em relação ao que está acontecendo de transição planetária, em relação às coisas que parecem caóticas no mundo, de como focar nas coisas boas. Então, faltou cobrir muito assunto, mas a gente não quer muito passar de 1 hora, porque também fica muito longo para vocês. A gente sabe que tempo hoje em dia é uma coisa é um recurso meio escasso, mas com certeza, Lucas, o convite já está de pé e a gente vai gravar outros episódios, sim. Tá? Então, super agradeço de coração e agradeço o pessoal que está em casa, que acompanhou a gente hoje. Beijinho, beijinho para todo mundo e até o próximo episódio.